Rádio Uni. Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, tá começando nossa 36ª edição da Rádio Uni aqui no YouTube. E para abrir a nossa edição, contamos com um bate-papo sobre fake news e discurso de ódio, com a participação dos advogados Débora Moreira e Lucas Kassuriaga, feitos com a jornalista Aline Reinhardt e a professora e doutora em letras Carolina Fernandes. Olá, ouvintes da Rádio Uni, eu sou Arthur Ernesto, e para o nosso debate de hoje sobre liberdade de expressão, fake news e discurso de ódio, nós temos a honra de receber aqui na Unipampa 2 advogados para essa discussão, que são a Débora Moreira, que é graduada em Direito pela Faculdade Ideal Campus Bagé, atua como advogada na área civil e previdenciária, e o Lucas Kassuriaga, que é bacharel em Direito pela Urcamp, Campus Bagé, foi aprovado no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e é assessor parlamentar e militante político de esquerda. E também, para esse debate, eu conto com o apoio de 2 analistas do discurso. Uma delas é a Aline Reinhardt. Atualmente ela é petiana do grupo PET Letras, Bagé, jornalista na assessoria de comunicação social da Unipampa, doutoranda em letras pela UFPEL, com pesquisa na área da análise do discurso, jornalismo e política, e a professora doutora Carolina Fernandes, que é docente do curso de letras, português e literatura de língua portuguesa, doutora em letras com pesquisas na área da análise do discurso. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vou começar perguntando então para o Lucas. Lucas, o que é liberdade de expressão? E ela é essencial para quê? Primeiramente, uma boa tarde para todo mundo, para a Carolina, para a Aline, para a Débora e para ti, Arthur. É muito satisfatório para mim estar aqui no podcast e até mesmo vir à Unipampa. Eu acho muito interessante esse espaço e as atividades que vocês realizam aqui. A liberdade de expressão, ela é um direito fundamental que está disposto em vários ordenamentos, tanto constitucionais quanto supraconstitucionais. Inclusive na Declaração dos Direitos Humanos, a gente tem a liberdade de expressão disposta já, e ela ela inclui dentro dela o direito de ter opiniões, ideias e de expressá-las livremente. O que é essencial a gente falar, acho que conceituar é até, de certa forma, não sendo algo, um artigo acadêmico, é simples conceituar a liberdade de expressão e as pessoas têm uma ideia mais ou menos do que seja. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala para um público maior sobre liberdade de expressão, é especificar que ela não é absoluta, que é o que muitas pessoas pensam. No momento que tu diz que a liberdade de expressão te garante o direito de opinar e de veicular tuas ideias por aí, as pessoas acham, digamos que meio que monarque, ou como outras figuras, que tu pode simplesmente falar o que tu quiser e que por isso tu não precisa às vezes nem responder quanto a isso. Mas é um direito fundamental, mas como todo o direito, como todo princípio, ele não é absoluto. Então, aquela velha máxima que termina quando inicia o do próximo, né? Pelo que eu entendi, então, a liberdade de expressão, ela não é porque a gente tem uma liberdade que a gente pode falar tudo que a gente quer, né? A gente tem também que ponderar o que a gente vai falar, né? Beleza. Eu vou, então, conversar, então, um pouco com a Débora. Débora, como é que a liberdade de expressão assegura o exercício da democracia e de que forma, aliás, é garantida por nossa Constituição? Primeiramente, boa tarde a todos. Prazer estar aqui de novo, né, Arthur?
teu convite. Como bem explicou o colega, o Lucas, a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais da nossa sociedade, né? A liberdade de expressão nada mais é do que tu exprimir a tua opinião, né? Em decorrência com o que tu pensa. Só que tu não pode, com essa expressão, não pode afetar terceiros, né? Acho que o colega também falou um pouco disso. O direito à liberdade de expressão é simplesmente o pleno exercício da democracia, né? Na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, isso está expresso, né, dos nossos direitos, como outros também, como atividade intelectual, artística, científica, comunicação, né, independentemente de censura ou licença de alguém. Acho que basicamente, de uma forma bem prática, seria isso, né? Sim. Obrigado pela tua resposta, Débora. Eu vou me dirigir então à professora Carolina, né? Então nós vamos falar um pouco de eleições, né? Professora, a senhora poderia falar o que é fake news e a sua relação com a política? Arthur, boa tarde ao Lucas, a Débora, a Aline, satisfação estar aqui com vocês. Por que fake news com relação à política, né? E aí nós estamos falando em liberdade de expressão é algo que foi muito importante, principalmente na redemocratização do Brasil, constar na nossa Constituição, né? Depois de tantos ataques à opinião, à oposição, né? A gente ter o direito à liberdade de expressão é fundamental. O que acontece com esse abuso da liberdade de expressão, né? Isso muito facilitado pelas mídias digitais, né? Pelas TICs, pelas tecnologias digitais de comunicação e informação. Qualquer um pode falar e pode produzir material na rede, né? Então esse material ele é produzido não por especialistas, porque antes para estar na TV, para estar no rádio, né, você precisava, enfim, fazer parte de uma instituição ali que te dá legitimidade, né? Depois a Aline pode falar mais um pouco disso, né? Com relação ao discurso da imprensa, né? Então, para ser ouvido, você precisava ocupar aquele lugar, né, de especialista. Agora não, agora qualquer um pode produzir conteúdo, né, e colocar nas redes. Então, isso favoreceu muito a produção do que nós chamamos de fake news, uma tradução, né, do inglês, que são notícias falsas. O conceito, ele vem dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, vocês sabem que há muita produção de notícia falsa, inclusive que favoreceu a eleição do Donald Trump, né? Também recebemos muitas informações falsas com relação a vacinas, a doenças, a como se prevenir, né? De doenças usando dos mais diversos artifícios que não científicos, né, que não comprovados pela ciência. Então nós recebemos essas informações. Essas informações são imitações, geralmente, né, são produzidas por imitações fraudulentas de gêneros jornalísticos. Então nós recebemos como se fosse algo com uma manchete ou uma imagem, um vídeo, como se fosse uma gravação legítima de algo que esteja realmente acontecendo, e na verdade não é, né? Então são informações enganosas que visam a ludibriar, que visam a enganar o seu leitor, né? E por que as pessoas acreditam em fake news, né? Acreditam pelo veículo que veicula fake news. Então, se eu leio, eu acredito naquele meio ali, né, mais favorável à compreensão dele, ou também e principalmente pelas nossas redes de contato, né? Então, quando a gente fala muito das fake news lá na rede do WhatsApp, no grupo do WhatsApp da família, né? Então, essa é a principal fonte de proliferação de fake news. Por quê? Porque nós estamos recebendo as informações dos nossos familiares. Quem é que quer desacreditar o vô, a avó, a tia, que quando tu vai na casa dela tem lá aquele bolinho quentinho, te recebe com café e ela tá ali
produzindo um discurso anti-vacina, por exemplo. Tu acha que ela quer o teu mal? Não, ela quer o teu bem. E ela quer te proteger do mal, que seriam, segundo as fake news, as vacinas, né? Então as pessoas, muito por suas emoções, pelos desejos de que aquilo seja verdadeiro, né, vão compartilhando. E o que acontece com relação à política? Então estamos falando de desejos, estamos falando de emoções, a política envolve, né, muito as emoções e os desejos dos sujeitos. Então, eu tenho um candidato que eu quero a vitória, enfim, o que vai sendo produzido sobre ele eu vou compartilhando porque eu quero, né, ver mais gente votando naquele candidato, né? Então, isso tem a ver com as nossas alegrias, com os nossos medos. Então, por exemplo, eu recebo uma fake news sobre o candidato de oposição, dizendo que ele vai fazer horrores e né, vai acabar com a nossa nação. Então, isso me causa medo, me causa uma angústia, uma preocupação, e eu compartilho com os demais essa preocupação, né? As fake news, elas têm sido usadas como uma estratégia da retórica de argumentação, principalmente da retórica de argumentação fascista, que trabalha sobre o medo, e para produzir esse medo nas pessoas, ela precisa circular em massa. Então aí nós temos uso de robôs, né, uso desses meios, né, que vão proliferar massivamente aquela informação. Aí sabe aquele assunto, né, de tanto falar que aquilo vai virando verdade, né? Então, com o uso da tecnologia, nós temos uma massificação dessa informação que vai sendo velozmente divulgada, né? E aquilo acaba produzindo esse efeito de verdade, essa impressão de que é verdade. Então, como que isso vai ser mentira se tá todo mundo compartilhando, não é? Então, é por esse efeito que ela causa, né? Por essa rapidez e esse efeito que causa nas pessoas de que é uma verdade, né? Também por já um descrédito nas mídias tradicionais, né? Por achar, a Globo mente, a Globo, né, tem sua posição ideológica, enfim, não vou assistir a Globo, vou acreditar no que eu recebi pelo WhatsApp, né? Então as pessoas acabam fazendo mais circular as fake news e elas servem à política. Sim, o que a gente se vê muito, né, Carolina, as pessoas elas estão muito assim fixadas nesses conteúdos assim curtos de TikTok, de outros aplicativos assim de vídeo rápido. Sim, assim, Arthur. E aí acreditam esses pequenos vídeos assim, e aí isso então dissemina assim as fake news. Isso é o modo de circulação, o modo de formulação e circulação das fake news. Então a fake news, ela serve muito à política para disseminação da desinformação, justamente por esse formato curto e rápido, né? E atrativo. Sempre tem uma imagem que é impactante, então não é aquele texto longo de um jornal que eu tenho que ficar ali lendo e eu não tenho tempo. Não, é uma frase, uma coisa rápida com uma imagem, e aquilo vai ser rapidamente consumido, né? Há uma analista do discurso, a Betânia Mariani, que ela fala das fake news como prêt-à-porter, quer dizer, tá pronta para o uso, para o consumo. Então, chega na tua rede, você só compartilha, sabe? Não precisa nem ler, mal ler aquilo que tá ali, né? Tão rápido, né? Então, é de uma fast leitura, sabe? Que nem fast foods mesmo. É tudo muito rápido, né? Então, você não checa as informações para saber, só sai compartilhando, né? Por isso que elas têm essa utilidade, né? E o TikTok tá servindo muito, né, para as redes da extrema-direita, e atinge principalmente os jovens. Então são recursos que estão sendo sim muito usados para desinformação. E dentro disso que o Arthur falou, mesmo antes do TikTok, eu percebia que a gente já vinha se acostumando a ler menos as coisas, a ver uma determinada reportagem, ler só o título e acabar compartilhando. Eu me lembro que eu tomei um susto quando o Twitter passou a te sugerir que tu lesse antes de retweetar. Então tu colocava para retweetar e dizia ali,
já leu? Tipo, você não gostaria de ler antes de retweetar? Isso que no Twitter o texto já é curto. Exato, mas aí tinha reportagem para te abrir que tu ia lá pro site da Folha de São Paulo, que aí tu ia poder ler as coisas. E aí eu percebi que eu já não estava lendo mais praticamente nada. Então eu estava só pegando pelo título. E às vezes, muitas vezes, eu acho que nenhuma imprensa ela é imparcial. E aí o pessoal da análise do discurso, eu trabalho com o Matheus, a gente debate... Matheus foi teu aluno, né? Foi petiano e foi defender o TCC. A gente debate muita coisa, né? Eu converso com ele, a gente não debate tanto, mas eu converso muito com ele sobre isso. E as palavras, a forma como tu escolhe elas para colocar num título, já vai te sugerir uma coisa ou outra. No mesmo título, tu não usa ocupação ou invasão quando o MST entra numa determinada terra. E aí, se tu lê só o título, tu vai estar muitas vezes enviesado. Então, mesmo antes do TikTok, foi gradual, né? A gente foi cada vez se acostumando a ler menos ou simplesmente a não ler. Pega o título e vai retweetando. E até em páginas do direito, muitas vezes, tu vê que eles dão uma distorcida no título. No Instagram tem muita página de direito. Pega algo que aconteceu, sei lá, na Islândia, coloca ali um título que dá a entender que aconteceu no Brasil. Aquele título ele é super chamativo. E aí se tu abre para ver, não tem nada a ver com o que tu estava pensando. Mas se tu abrir os comentários, as pessoas estão se matando como se aquilo fosse aqui. Como se aquilo fosse a nossa sociedade, como se discutindo aquilo dentro dos nossos parâmetros culturais. Então, acho que dentro disso que tu falou, me chama a atenção isso também. Lucas e professora, é complicado toda essa situação, né, desse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas elas simplesmente vê aquele título e já compartilha, a pessoa não vai ali e checa assim, os fatos, né, e compara, né, ela simplesmente vê aquilo como uma verdade e bum, passa para outras pessoas, né. Então, eu vou me dirigir então a ti, Aline. Aline, tu poderia nos falar qual o papel da imprensa no tratamento das fake news? Bom, Arthur, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Realmente, assim, na imprensa, ainda que haja, como a professora Carolina estava falando, uma crise de crédito, digamos assim, da imprensa tradicional, a imprensa ainda é regida por, né, os veículos tradicionais, por uma base ética, uma base de apuração. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base, e ele é todo orientado pelo direito fundamental do cidadão à informação, como vocês estavam falando, né? Então, o meio de comunicação ele tem o dever de divulgar a informação sempre precisa e correta. Então, a gente sabe que quando é feito por um meio de comunicação tradicional, por um jornalista profissional realmente, né, habilitado para isso, credenciado para isso, espera-se, pelo menos, de que essa informação tenha passado por um processo de apuração, um processo de verificação, um processo de compromisso com a veracidade e a precisão dos fatos. E no caso de algum deslize, até mesmo o nosso código de ética, ele prevê que em caso de algum deslize, necessidade de retificação, o jornalista e o meio de comunicação têm a obrigação de dar espaço e promover essa retificação, né? Então, os meios de comunicação ainda hoje são as fontes mais confiáveis que a gente tem. Mas eu vou pegar o gancho do Lucas a respeito da leitura, né? Quando a gente vê a manchete e compartilha. Eu acho que isso é uma opinião muito minha, do que eu venho observando, de que às vezes a gente tem dificuldade de acesso àquela informação completa e verificar porque cliquei, não sou assinante, não consigo ver. Então, mesmo assim, eu passo adiante já com uma interpretação enviesada de algo que eu não verifiquei, né? Então, existem esses lados também dessas dificuldades. Os meios de comunicação, não os meios em si, né? Mas as empresas de comunicação são isso, são empresas. Elas
trabalham e precisam se sustentar e estão inseridas nessa engrenagem econômica, né? Então, existe todos os que a gente chama de paywall, né? Essa parede de que só o assinante, só quem paga pode verificar aquela informação em muitos sites, e eu vejo que isso, junto com a proliferação de vídeos curtos, textos curtos, né? Essa velocidade de informação e consumo muito superficial que a gente tem tido, vem contribuindo muito para que essa disseminação de notícias falsas, de desinformação se alimente cada vez mais, né? E nós temos agora, né, um credenciamento de alguns veículos, né, nas associações de verificação e checagem, né, de fato ou é fake, né? Tem o Estadão Verifica, por exemplo. Eu tava buscando informações e eu barrei justamente nessa coisa da página do assinante, você não pode ler, tá. Aí eu fui procurar lá, tal informação, fato ou fake. Estadão Verifica. E ele dá a notícia completa, a notícia da verificação, da checagem do fato. Então, isso está disponível. Isso já é um serviço, eu entendo, né? É um serviço aos cidadãos, desculpa te cortar, a cidadania, né? Eu até fiz um levantamento pelo site do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que sugere uma série de sites e agências que fazem essa verificação aqui no Brasil, e isso é bastante importante, né? Tem a Agência aos Fatos, a boatos.org, o UOL Confere, a Agência Lupa, que faz um trabalho também bastante extenso de verificação, o Estadão Verifica, que você citou, e o serviço do G1 de fato ou fake, que realmente são abertos, né? E também o próprio TSE, sabendo da questão da desinformação e disseminação das notícias, das chamadas notícias falsas, que até o nome notícias eu acho que leva a gente a pensar que aquilo poderia ser verdadeiro, né? O TSE dá dicas de como a gente deveria prestar atenção, cuidar antes de compartilhar uma informação. Então, sempre checar além da manchete, como tu havias dito, né? E além daquele clickbait, da isca para clicar, daquela manchete chamativa que te dá vontade de clicar, que tu olha e diz, ai, que absurdo isso aqui, eu preciso mandar para minha tia, para minha amiga, para minha irmã. Prestar atenção no endereço do site para ver se é mesmo, se diz lá G1, etc. Ou se está usando o nome do G1 no meio de outro endereço para aparecer com cara de verdadeiro, né? E isso acontece muito. E também a necessidade da gente verificar as datas, porque às vezes a notícia até é verdadeira, saiu lá na Folha, saiu no Estadão, mas é uma notícia de 10 anos atrás, é uma notícia de 8 anos atrás, tirada de contexto, modificada para dentro do contexto político que se está vivendo, ela causa um outro impacto, né? Ela causa um outro efeito de sentido. E sempre prestar atenção à fonte de informação, porque mesmo as imagens podem ser adulteradas, mesmo o que parece ser verdadeiro pode ser adulterado. A gente tem o deepfake, né, que é aquele que faz parece que é a pessoa que está falando. Então, verificar, né, isso faria sentido, essa pessoa falaria isso, ela esteve mesmo nesse contexto, nesse evento, a gente se perguntar. Então, em resumo, né, sempre duvidar e conferir a informação antes de compartilhar. A gente ter esse papel de curadoria das próprias informações que consome e que, principalmente, compartilha, né? A gente vê que a gente tem responsabilidade nessa cadeia. Sim, Ami. É muito importante mesmo, como tu disseste, né, sobre essa curadoria, né? Porque quando a gente se acostumar a fazer toda essa tarefinha de checar e conferir e comparar para depois replicar, eu acho que a gente, não digo que acabe, mas pelo menos a gente ameniza assim esse disparo assim de fake news, né, constante, né? É que ninguém tá fazendo filtro, né, das informações. A pessoa, como vocês bem disseram, não procuram averiguar aquilo, né? Talvez se colocassem, entrassem em outra página, né, em alguma dessas páginas que tu citou, eu acho que muita coisa que a gente está vendo hoje, né, politicamente, não seria tão, né, tão forte, tão disseminado por aí, como é hoje, né?
e como as informações são cada vez mais rápidas, os debates eles surgem um dia e no mesmo dia eles já desaparecem, também se criou uma ideia, e eu acho que já é quase, já deveria ser um tratamento psicológico para a maioria de nós, de não querer dar opinião sobre tudo, porque senão tem muitas vezes a gente quer passar por um especialista em qualquer assunto, e isso é ótimo para a gente cair em alguma fake news e ter ideias que parecem mirabolantes, mas que não tem fundo de verdade nenhum, porque ninguém é especialista em tudo, mas a internet te dá essa ideia, e inclusive te dá a ideia que tu tem a obrigação de estar falando sobre tudo, porque é tudo muito rápido. Então, se daqui a pouco tu para ler alguma coisa, para aprofundar em algo, tu não consegue acompanhar a discussão. Tu chega em algum lugar, tu não sabe o que está rolando, tu tá lá na outra, tá da semana passada, tentando entender direito, e as pessoas já estão 5 discussões à frente. Eu acho que se desprendeu principalmente para falar de política, né? Às vezes para avaliar um governo, não é naquele primeiro mês de governo que você vai fazer uma avaliação apurada dos procedimentos, de governança, enfim, né? Precisa ter um período, né, para se avaliar. Tanto que o historiador, né, ele sempre vai remeter ao passado para poder compreender o presente, né? Então a gente precisa ter referências, né, para fazer uma análise, para compreender mesmo, né, e para interpretar. A questão das fake news, quando eu falei em relacionado ao desejo é ideologia, né? E aí entra essa questão, mas eu não chequei. Mas se é tudo aquilo que eu queria dizer, por que eu vou checar? Né? Então isso tem a ver com os desejos, com o posicionamento ideológico, né? Se é aquilo que eu acredito, já é verdade, porque está na minha base das minhas convicções. Sim, professora, tu tocaste num ponto bem importante e crucial, né? Que é a questão da ideologia, né? Porque como o Lucas tinha dito, né, as pessoas hoje não param, assim, ou foi a Débora que falou, que as pessoas não param, né, elas simplesmente lê aquilo e repassam, né, mas eu acredito que se algum sujeito vê aquela manchete, assim, acusando ou mentindo algum fato, com certeza, e se aquilo ali é favorável àquela ideologia que esse sujeito pertence, com certeza ele não vai checar, né? Ele vai simplesmente, isso aqui eu acredito, isso aqui eu compactuo, então vamos mandar, vamos... Então comprova a verdade que você já conhecia. Quer dizer, Sim. Se veio algo que é aquilo que você já pensa, já está comprovando. Eu já tenho suspeitas de que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Vem uma informação sobre a urna eletrônica ser falha, eu já vou... Olha aí, viu aquilo que eu tô dizendo? Ó. É muito conveniente pra pessoa, né, ler aquela Sim. matéria, né? Sim. É bem isso. Sim. Dando continuidade à nossa edição, agora a gente vai ter a leitura literária de Uma Estranha na Cidade, de Carol Ben-Simon. Olá, sou a petiana Ilma e hoje estarei contribuindo com a Rádio Uni com a leitura de uma crônica do livro Uma Estranha na Cidade, de Carol Ben-Simon. Menos plástico, mais amor. Eu provavelmente estava distraída quando os guardanapos das lanchonetes começaram a vir em invólucros de plástico. Você precisa abri-los antes de sujar as mãos, senão pode ser tarde e complicado demais. Isso me deixa irritada todas as vezes, embora essa questão de natureza prática seja importantíssima. Não é sobre ela que eu gostaria de falar. O que me intriga de fato é em que momento e por que nós começamos a exagerar tanto no uso das coisas plásticas. Copos, pratos, mexedores, embalagens para um único canudo. Vou chamar o fenômeno de hiperasepsia. Será que alguém morreu por um guardanapo contaminado e eu não fiquei sabendo? E quanto ao copo descartável que acompanha a garrafa também descartável, nós precisamos mesmo dele?
e do prato de plástico contendo um muffin, que, por sua vez, já está devidamente protegido por uma redoma cujo rápido destino é o lixo? E o que dizer dos 6 saquinhos de shoyu ofertados por um único temaki? Quando as teleentregas japonesas me mandam um pote de gosma verde sem perguntar. Não gosto de wasabi, eu diria, lamento. Tenho pontadas no coração, pensando em todo aquele plástico desperdiçado. Talvez eu possa esboçar 2 razões para esse excesso de itens destinados às lixeiras. Em primeiro lugar, em tempos de álcool gel, é natural que um dispensador de canudos nos pareça uma monstruosa colônia de germes. Melhor embalá-los um a um. Não custa lembrar, no entanto, que nesse exato momento, na França, há um funcionário recebendo uma nota de 5 euros e depois entregando um sanduíche a alguém com aquelas mesmas mãos sem luvas. Como bons brasileiros que contrariam a hiperasepsia, a cena pode nos causar caretas de nojo, mas provavelmente revela mais sobre diferenças culturais e menos sobre reais riscos à saúde. Em segundo lugar, e mais importante, o exagero dos plásticos parece estar ligado à tendência de querer agradar a qualquer custo. Pela natureza um tanto infantilizada dessa relação estabelecimento-cliente, talvez seja mais adequado usar a palavra mimar. Só isso pode explicar o que observo cotidianamente nos caixas de supermercado. Embora a maioria de nós seja perfeitamente capaz de pôr objetos dentro de uma sacola, nós temos empacotadores. E você já percebeu que esses empacotadores são instruídos a não colocar no mesmo saco uma pasta de dente e um pacote de biscoitos? A consequência disso é o uso de uma quantidade absurda de sacolas. E eu me pergunto, que tipo de horror aconteceria caso esses itens, bem seguros dentro de suas respectivas embalagens, dividissem o mesmo espaço? Na minha sacola de pano, sob os olhos atônitos do empacotador que acabo de dispensar, é claro que tudo vai misturado. Continuo viva. Muito obrigada a todos pela atenção. Olá, ouvinte da Rádio Uni, eu me chamo Anthony e para finalizar essa edição vamos dar continuidade à parte 2 do debate sobre fake news e discurso de ódio. Eu vou pegar todo esse gancho que a gente fez agora, que a gente fala um pouco das eleições, eu vou puxar um pouco para esse lado, né, das eleições. Falando um pouco sobre as eleições, né, gente? Com as eleições de Trump e Clinton, 2016 foi o ano em que se difundiu o termo fake news. De lá para cá, essa prática vem crescendo muito. Inclusive, nas eleições presidenciais de 2018, foram descobertas empresas que fabricavam fake news e que eram transmitidas através de robôs ou bots, como também são chamados, pelas redes sociais. Assim, as pessoas acabavam disseminando falsas notícias sem checar. Queria saber de vocês, Débora e Lucas, se hoje em dia uma pessoa que, por descuido, repassa uma fake news, pode ser responsável por alguma punição civil, e se essas empresas podem ser punidas por compartilhar fake news. Olha,
criar e compartilhar fake news, infelizmente, até agora, não é crime, né? Por enquanto, não, né? Estamos correndo por esse caminho. Mas postar uma mentira, uma informação falsa, não é crime. Até um certo ponto, né? Quando tu ofende ou causa algum prejuízo a terceiro, pode ser tipificado como crime, né? O Código Penal, ele tipifica algumas condutas. Difamação, por exemplo. Injúria, né? É muito fácil. Eu sei que não é crime, né? Publicar qualquer coisa na internet. Então eu acho que eu tenho, assim, passe livre para falar o que eu quero. Isso não é verdade, né? A gente tem uma legislação, uma proteção contra esse tipo de coisa, né? A questão da responsabilização civil ou penal em decorrência em relação às fake news, ela é um assunto muito delicado e complicado, porque é um problema do nosso tempo, né? É um problema do nosso tempo. O direito, ele é, na maior parte das vezes, causalístico. Tinha um professor que falava, usava um ditado, porta arrombada, tranca de ferro. Só arruma que tu sabe até que aquela porta ali pode entrar qualquer dia, alguém se meter o pé, passa fácil, mas tu não arruma. No dia que alguém meter o pé e entrar, no outro tu vai arrumar aquela porta, vai colocar um monte de coisa. E a sociedade, ela trata o direito muito dessa forma. Então, a gente espera acontecer as coisas para depois ver como é que a gente vai resolver. A gente está nesse passo agora, de ver como que a gente vai lidar com isso. Por mais que pareça, às vezes, algumas gerações que hoje já são quase adultos, viveram o tempo inteiro na era da internet e tal, mas ainda assim é algo muito novo. Como a colega disse, hoje o que a gente tem ainda é muito pouco. Seria injúria, calúnia, difamação, mas isso ainda é muito específico, isso é muito mais plausível quando eu ataco ali diretamente a Carolina, que não é uma pessoa pública, porque daqui a pouco o crime de injúria, se eu ataco alguém que é uma pessoa pública, o juiz vai considerar que aquilo de repente é um mero aborrecimento, porque é normal. Tu sendo uma pessoa pública, tu já espera que vai todo mundo te xingar. Sabe? Tu é prefeito do município. Mero de sabor. Tu é prefeito do município, tu já tem que esperar que te digam que tu é ladrão. Só que aquilo, se eu digo isso hoje, daqui a pouco aquilo vai sendo repetido e vira uma verdade, tu fica taxado pro resto da vida. Esses problemas, E aí entra também, acho que é um tema, uma pauta hoje, o projeto de lei das fake news, né, que ficou sendo chamado por esse nome, para tentar disciplinar toda essa questão, porque ainda é uma terra sem lei, essas coisas, e a maioria das vezes se pergunta, e durante a faculdade tivemos várias palestras falando sobre isso, o que eu faço se eu for vítima da fake news? O que se pode fazer judicialmente? E aí até o ministro Luiz Roberto Barroso já falou numa sessão do STF que não esperem que o STF, não esperem que o Poder Judiciário vá resolver a questão das fake news. É uma questão política. Hoje não tem como a gente resolver, porque o STF, o direito, a polícia, nada vai correr tão rápido quanto a informação. Então não tem muito o que fazer nesse sentido. É o ministro falando isso, né? Sim. É bem como a Débora disse, né? Que como não existe, mas estão correndo, né? Para que haja punições, né? Então acreditamos, não sei se todos concordam comigo, mas então acho que precisamos de pessoas que pensem mais, tenham um olhar mais direto nessa questão e que elaborem leis que combatem, né, essas fakes, né, e esses problemas que estamos passando atualmente, né. E aí queria só fazer um adendo, que eu acho que é um tema, uma parte um pouco polêmica do próprio projeto,
quando tu falou se a pessoa que está compartilhando, ela simplesmente está ali compartilhando fake news, se ela pode ser responsabilizada. O projeto, que na verdade é o projeto da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que a gente chama de projeto fake news, ele trazia um texto um pouco anterior que a pessoa que simplesmente compartilhasse aquilo dali pudesse ser responsabilizada penal ou civilmente. E aí já entra um debate social maior. Daqui a pouco a minha avó, que está mandando aquilo dali na sua lista de transmissão no WhatsApp, ela vai ser responsabilizada por ter feito isso? Aí quando tu falou da questão se a pessoa que está compartilhando aquilo pode ser responsabilizada ou não, esse debate está sendo bem polêmico também. Sim. Eu acho que até o próprio controle das ferramentas, não é? Porque o WhatsApp já restringiu a quantidade de compartilhamentos, então você recebe um aviso ali, né? Esse conteúdo já foi muito compartilhado, você pode compartilhar mais com 2, 3 pessoas, mas não pode colocar assim a mesma informação para 10 ao mesmo tempo, então, né? Vai limitando. A questão mesmo das redes sociais, o Facebook, né, fazer a retirada daquela postagem, né, o YouTube também já derrubou algumas páginas, já tirou a monetização, porque essas empresas de fake news, elas são empresas que produzem material para determinados consumidores de informações enviesadas, digamos assim, né? Então, tem que ter uma lei também para tratar destes veículos especificamente. Então, assim, não é que a tua avó está recebendo aquela informação, tudo bem, ingenuamente, né, ela vai repassar. Mas, da onde saiu essa informação, quem é que produziu e como que as redes estão deixando essa informação chegar tão longe, né? Então, a responsabilidade aí da transparência tem que partir também dos meios de comunicação e dos meios digitais. O projeto em si, ele trata dessas empresas, no início era a partir de 2 milhões de usuários, os provedores de redes sociais, depois aumentou um pouco o número mínimo, mas o grande debate não era nem em relação às empresas, era mais em relação, o que estava dando mais polêmica, em relação, partindo da parte das empresas gigantescas, parte lá do Facebook, do WhatsApp, de outras empresas que são criadas só para fake news, e aí tu vai chegar até o cidadão comum. E essa parte foi muito polêmica, ela acabou sendo retirada, acabou sendo mudada ali. Sim. Mas em relação às empresas, em 2018 talvez tenha sido um dos maiores problemas da eleição, justamente essas empresas. O presidente que veio a ganhar as eleições teve um financiamento gigantesco nessa área. Sim. E isso, com o tempo, acaba entrando no cálculo já da campanha eleitoral. Porque se o outro lado faz, daqui a pouco eu vou ter que fazer, porque senão não adianta depois eu chorar depois que acabou, sabe? Então, é delicado como isso é um debate que parte desde uma empresa com 10 milhões de usuários até o cidadão comum. Sim, sim. Só para pegar o gancho também da tua fala sobre o projeto de lei de combate às fake news, esse projeto ele teve 5 versões, né? E a maioria dos parlamentares, eles temem por essa lei, pois acredito que isso pode ser uma ameaça à liberdade de expressão. Daí eu queria saber o que vocês acham disso. Olha, eu acho que eles têm essa visão, né, entre aspas, porque muitos políticos têm sites, né, têm os seus veículos, então eles não querem criar uma legislação onde eles mesmos serão punidos com ela, né? Eu acho que toda a questão é essa. Eu acho que essa demora dessa legislação sair, né, de tantas versões, eu acho que é consequência disso, entendeu? Eu acho que é por isso. Eles não querem criar algo que possa prejudicar eles, né? Sim, sim. Eu acredito que o texto, o projeto, ele surge de uma maneira que para a sociedade como um todo parece um pouco abrupta, né? Então, esses debates, eles geram, quando são debates
fundamentais para a sociedade, eles demoram geralmente mais tempo. Mas aí entra a questão da velocidade da informação e aí tu acaba que precisa de uma lei para ontem. Quando uma lei ela é feita para ontem, ela de fato vai ter diversas mudanças. Mas essas mudanças não são só realizadas porque quer se melhorar. Esse projeto, existe uma tentativa dele ser trancado por parte até do governo, porque existe um núcleo político que está tirando vantagem de ter empresas para fazer esse tipo de trabalho, está tirando vantagem de estar enganando a população, e abrir mão disso seria abrir mão de um eleitorado, por exemplo. Sim. Então, existe essas duas coisas, né? Uma lei, ela não pode ser feita tão rápido, ela vai acabar passando por diversas mudanças, e uma lei que vai mudar as regras do jogo, digamos assim, ela vai ser trancada por alguém. E por quem está se beneficiando disso, né? Sim, sim. Obrigado também a vocês dois pelas respostas. Bom, agora eu vou me dirigir à Aline. Aline, sobre o perfil do propagador de fake news. Me parece que a fake news é uma construção social de um sujeito extremista, censurador e intimidador, pois é da natureza desse sujeito de extrema direita a comunicação direta com os seus apoiadores pelas redes sociais para abusar do poder, descredibilizar as urnas eletrônicas e o voto democrático. Além disso, muitos são homofóbicos, racistas, machistas e xenofóbicos. Isso tudo faz parte da característica desse novo populismo em que há um escolhido por Deus ou um homem do bem. E o povo, que é puro e decente, e a elite liberal e cosmopolita e antipluralista. Dito tudo isso, quero saber como você vê esse populismo autoritário que ataca as cortes, o Congresso e as urnas. Bom, Arthur, eu acho assim, em primeiro lugar, e acredito que os nossos convidados aqui também concordam comigo, essa experiência que a gente está tendo ataca a nossa democracia e dificulta, prejudica o acesso à informação, né? Além de atacar a nossa democracia, a nossa possibilidade de escolha consciente, bem informada, ponderada de quem serão nossos governantes, eu acredito que ela dificulta o acesso à informação de uma forma, de um todo, não só com relação e muito com relação às informações que impactam no processo eleitoral e no processo decisório de quem lidera o país e que projeto de país a gente quer, porque é isso que está em pauta, é que projeto de país a gente quer, o que a gente quer construir, o que a gente quer ou não destruir nesse país. Eu acho que impacta. Esse excesso de desinformação impacta o acesso às possibilidades das pessoas terem informação com credibilidade, com precisão, com veracidade no mais básico. Isso dificulta com que ela tenha acesso aos direitos dela, dificulta com que ela tenha acesso a saber que ela tem direito a uma cota para ingresso num curso, dificulta com que ela saiba que ela tem direito a uma bolsa, a um pagamento, como ela pode acessar benefícios de cultura, como ela pode acessar todos os direitos dela. Então eu acho que essa experiência que a gente está tendo com as fake news, como eles disseram, são questões para ontem, a informação corre muito rápido, né? E ela dificulta com que a gente saiba como nos mover na sociedade com segurança de o que é verdade, o que não é, o que eu acredito, o que não é, além de polarizar, né, as pessoas em torno de paixões, de afetos negativos, muitas vezes, de eu defendo esse lado, eu defendo aquele, e não estarem mais dispostas ao debate, a conversar, a aceitar mudar de opinião, a compreender que às vezes a gente tem que estudar mais para poder falar a respeito de algo, e como disse o Lucas, que a gente não precisa
ser especialista em tudo, que a gente não precisa opinar a respeito de tudo. Então eu vejo que esse projeto tem muito a ver com isso. Tá bom, Aline, obrigado pela tua resposta. Bom, agora eu vou me dirigir à professora Carolina. Dentro disso tudo que estamos falando, também cabe o termo que vem sendo muito estudado, que é a pós-verdade, que é um termo do ano de 2016. Suas características são negacionismo científico, hiperpolarização política, big data, mídias sociais, bolhas online, pós-modernidade, novo populismo, em que apelam pelo emocional, que só existe o bem ou o mal, movimento anti-vacina, que são pessoas que mandavam áudio menosprezando a vacina, dizendo que iria contrair doenças ou dizendo que as pessoas virariam jacaré. Também temos a pseudociência, em que influenciadores digitais que fazem uso da retórica para manipular o seu público com conteúdos enganosos. Dito tudo isso, gostaria de saber, professora Carolina, de que forma a era da pós-verdade afeta o debate político. Bom, Arthur, então, que a Aline estava falando, né? Parece que existe, dentro dessa polaridade política que se criou, né, nessas eleições, de que ou você está de um lado ou você está do outro, né? Ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal, independente do lado que você esteja, o outro vai ser o mal, né? Então, nessas polarizações, parece que se cria um real, né, para o apoiador de um candidato, se cria um outro real para o apoiador de outro candidato. Tanto que, para a realidade de um eleitor, o seu candidato já venceu no primeiro turno. Para a realidade do outro eleitor, o seu candidato já venceu no primeiro turno. Então, é interessante ouvir isso, né, antes das eleições. Depois a gente vai ouvir, né, o nosso debate aí pelo YouTube depois que as eleições aconteceram. Vai ser interessante fazer essa análise, né, para ver. A pós-verdade, né, conhecida era pós-verdade, ela aparece lá em 2015 no dicionário, como eleita a palavra do ano no dicionário Oxford. E ela já estava muito já sendo tratada, né? E apareceu muito no Brasil nas eleições de 2018 e agora a gente vê isso com frequência, né? Então as fake news e as pseudonotícias, que eu chamo, né, dentro do pseudojornalismo, que não necessariamente são construções para o WhatsApp, mas funcionam muito mais camufladas em meios digitais de comunicação. Elas elas constroem todo um imaginário de realidade. Então, por exemplo, o eleitor bolsonarista, ele tem que o seu candidato, ele está em primeiro nas pesquisas. Porque nesses veículos são apenas as pesquisas que apontam ele na frente que são veiculadas. E reiteradamente os jornalistas e comentaristas deste meio, e eu não vou citar aqui os nomes dos meios propositalmente, mas eu tive que fazer uma pesquisa cansativa sobre isso, para escrever sobre isso, né? Inclusive ontem era domingo, passei o dia escrevendo, né? E precisava tratar desse tema, então tive que entrar em contato com material que não faz parte das minhas redes de contato, que eu não encontro dentro da minha bolha, né, dos meus contatos virtuais. É uma posição que eu não enxergo, porque na minha rede tá a pesquisa Datafolha, Ibope, tá lá o Lula em primeiro lugar, né? Então, para esses eleitores, o Lula já ganhou. Para os outros eleitores, o Bolsonaro está na frente. E, inclusive, é construída toda uma realidade em que, e aí eu volto a dizer, o que os comentaristas, os jornalistas dizem acredite no datapovo. Inclusive, ele falou isso, né, no discurso dele no 7 de setembro, né? Aqui é o datapovo em oposição à Datafolha. Então, não acredite em pesquisas, acredite o que você vê nas ruas.
E isso os jornalistas e comentaristas, e aí eu falo assim, jornalistas e comentaristas, porque às vezes eles trazem assim um candidato a deputado do partido do presidente para comentar a notícia, né? Então totalmente parcial, totalmente aliado, e ele tá lá comentando as pesquisas de intenção de voto. E ele diz assim, acredite no que você vê, o que você vê nas ruas, não o que está nas pesquisas, o que essas pesquisas apontam. Essas pesquisas são pesquisas, inclusive palavras de jornalista, pesquisas prostitutas, elas se vendem, é só chegar lá com dinheiro e comprar a pesquisa vai apontar exatamente o que você quer. Então eles têm feito este alerta e isso me preocupou muito, porque assim, se no meu convívio as pessoas com as quais eu convivo são bolsonaristas, as pessoas do meu contato lá de rede social só, né, assume a mesma posição ideológica, o algoritmo vai me trazer só essas informações que me interessam. A minha realidade, o que eu crio, o que eu vejo é que este candidato está em primeiro lugar, que é esse candidato que vai vencer. Quando eu vou para as ruas para uma manifestação, eu vou junto aos meus manifestar. Então ali eu vejo só pessoas que estão lá com verde, amarelo, bandeirinha. Vejo ali, olha, essa é a realidade, é o Datapovo falando. Tá? Eu ando nas ruas e vejo carros com adesivos etiquetados lá de verde e amarelo. Eu vejo, olha a quantidade de carro. Então quer dizer, é óbvio, é evidente, eu tenho que acreditar no que eu vejo, e o que eu vejo é Bolsonaro está na frente. O que eu leio, o que eu escuto dessas redes é que as outras pesquisas são enganosas. E isso tudo vai criando uma realidade para aquele sujeito em que só é possível aceitar um único resultado. E isso já prepara para a não aceitação dos resultados das eleições. Por quê? Se ele já vê aquilo que ele vê do contato deles, das pessoas com as quais ele se encontra na rua, são pessoas apoiadoras de Bolsonaro, para ele é só esperado que Bolsonaro vença. Algo diferente disso significa que as eleições foram fraudulentas. E aí nós temos o quê? Já um preparo para a não aceitação dos resultados das eleições. Então isso é muito preocupante. É até mais preocupante do que quando eles fazem uma matéria dizendo que o Lula tem ligação com o PCC, primeiro comando da capital, sabe? Que ele mandou matar políticos. Entendeu? São acusações levianas que não têm nenhuma prova, nenhuma relevância, que nada está sendo investigado, nada está sendo discutido em outras mídias, mas aquela mídia apresenta isso como fato. Então isso é muito preocupante. Eu fico muito preocupada assistindo isso, porque realmente a minha bolha não me fornece esse tipo de informação. Eu estou vivendo numa outra realidade em que o amor vai vencer o ódio, em que nós estamos cantando lá, vira a mãozinha, né? Mas há um outro público que está tendo acesso a outro tipo de informação, né? Que cria uma outra realidade. E isso é considerado como característico da era da pós-verdade. Inclusive o Keynes, autor, né, do livro A Era da Pós-Verdade, ele vai falar em autoética, que são éticas alternativas, a moralidades diferentes. Né? Então, como numa sociedade democrática nós vamos poder criar uma união, uma harmonia, uma espécie de consenso e não ficar só discutindo e brigando se cada um tem a sua ética, cada um crê na sua realidade, né? É bem complicado isso, então por isso que eu acho que a gente precisa sim da justiça, precisa de... Né? A Constituição Federal foi produzida a partir do momento em que se sentou diversidades, né, diversos jeitos, com suas diversas pautas, né, entraram para discutir, para produzir essa Constituição, que é uma Constituição que está bem à frente da nossa própria sociedade, porque ali ela traz direitos e ali ela traz muitas coisas que estão colocadas à frente da nossa própria cultura,
que ainda, né, nos barramos ainda em muitos preconceitos sociais, mas a Constituição já nos ampara para tratar disso, né? Então eu espero sim que esse projeto de lei da fake news, né, tenha andamento e se consolide, né, para que a gente possa resolver esses problemas. Com certeza, professora. Agora nós vamos falar um pouco, vamos debater um pouco sobre discurso de ódio. Eu vou fazer uma pergunta e aí quem se sentir à vontade pode responder, tá, gente? O discurso de ódio, ele não se materializa somente na linguagem, mas sim nas suas práticas sociais, ocasionando até mesmo agressões violentas e assassinatos. Com isso, eu gostaria de saber por que a liberdade de expressão é confundida com um discurso de ódio. Porque as pessoas confundem, né? Uma coisa é eu ter a minha opinião, uma coisa é eu proferir palavras ofensivas, né? E a gente vê que nesse extremismo que a gente está no Brasil hoje, isso e dessas fake news, né, são a causa do extremismo. Porque eu acho que se as pessoas realmente tivessem acesso às verdadeiras informações, eu acho que a gente não estava vivendo nesse momento, né, que a gente está hoje no Brasil. E eu acho que é isso, as pessoas não podem confundir liberdade de expressão com crime, né? Eu posso ter a minha opinião, né, a professora Carolina pode ter a dela, mas eu não posso cometer um crime contra ela justificando a minha ideologia, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que voltando ao conceito mesmo de liberdade de expressão, as pessoas acreditam que é algo absoluto. Eu só tenho liberdade se eu puder fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Eu só tenho liberdade se eu puder falar tudo aquilo que eu quero falar. Você vê muito isso naqueles debates que fazem sobre humor, né? Qual o limite do humor? Nenhum. Eu posso falar o que eu quero, senão eu não sou livre. E aí acaba-se por ter muitas vezes discurso de ódio. Acredito que a visão de que os direitos são absolutos e de que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer é o que faz com que as pessoas confundam a liberdade de expressão com o discurso de ódio. Fora a normalização do discurso de ódio que a gente tem tido nos últimos tempos, né? Então, existe um encorajamento muito grande quando... E aí eu acho que entra naquilo que a professora Carolina falou mais no início. Qualquer pessoa pode produzir conteúdo, qualquer pessoa pode ter daqui a pouco um podcast com milhões de espectadores. E se naquele podcast tu te sente encorajado vendo uma pessoa falar tudo que ela quer falar, ofender minorias, defender a existência de partidos nazistas, tu vai achar que tu pode fazer aquilo também. Porque se tem uma pessoa com milhões de pessoas assistindo, falando aquilo e não acontece nada com ela, ela não sai dali presa. Tu assiste ela um dia, no outro dia ela tá ali de novo. Se não aconteceu nada com ela, não pode acontecer contigo, porque as leis são iguais para todos, em tese. Então existe também um encorajamento das pessoas em falar o que vem à cabeça, digamos assim. E isso reforça o outro, né? Porque se eu tenho ali a voz e a escuta com o meu discurso de ódio, né? Eu passo para o meu espectador, meu ouvinte, que ele pode falar isso também, né? E aí estamos dentro daquela irmandade, né? Nos reunimos, olha, nós somos esse grupo, né? Porque tem muito disso também, do pertencimento de um grupo, né? Então, esses neonazistas, por exemplo, né? Eles não são neonazistas sozinhos, eles sempre entram em algum grupo e ficam ali discutindo e falando, né? Aquilo que se colocaria como um crime, realmente como um crime, né? Eu acho que a expressão, a liberdade de expressão deveria ser liberdade de crítica. Eu tenho a liberdade de fazer a crítica. Eu posso criticar um governo, posso criticar as ações de uma pessoa, o que ela faz, mas não vou criticá-la, por exemplo, por ela ser LGBT, por ela ser uma pessoa negra, por ela ofender a pessoa, né? Porque muitos dizem assim, eu tenho a minha liberdade de expressão, é a minha opinião, eu penso isso sobre ele, então eu vou dizer isso sobre ele, né? Então, mas o que você está criticando? A pessoa é assim, ela existe,
você vai criticar a existência dessa pessoa? Né? Isso é o que o discurso de ódio faz. Ele quer, além de silenciar, ele quer anular a existência do outro, a possibilidade de que o outro exista. E quando nós estamos dentro de um debate democrático, eu tenho que vencer o outro pelo argumento. Eu não tenho que anular e silenciar e excluir a pessoa, né? Eu tenho que tentar convencer. A minha ideia é a que prevalece, né? E pelo convencimento. Então é mais o discurso de ódio. O problema é que ele aponta para isso, né? Para casos como o Arthur colocou, essas agressões violentas, né? Então, o outro vota em outro candidato. Muito bem, eu vou discutir com ele, por quê? Mas o que teu candidato propõe? Mas quais são as ideias do teu candidato? Não, eu vou te agredir porque você vota no outro candidato. Justamente por aquela dicotomia que o bem contra o mal. Então, né? Mas existe uma diferença muito grande até no sentido jurídico do discurso de ódio para fake news. Enquanto as fake news, a gente ainda não tem uma legislação que consiga ser efetiva, que te dê respostas diretas. O que eu faço quando acontece isso? Em relação às fake news não existe a resposta. Em relação ao discurso de ódio é diferente. A Constituição já garante quase de forma direta, mas, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial já traz ali... já trata diretamente sobre a propagação do discurso de ódio referente à raça. Por exemplo, recentemente ocorreu, eu sou assessor da vereadora Karen Castêncio, aqui de Bagé, e ela foi vítima de discurso de ódio. A gente procurou, no caso, a delegacia, registro à parte, aquilo vai para o Ministério Público. É diferente da questão das fake news. Então, acho que é importante frisar isso. A mesma coisa a responsabilidade do jornalista. Agora tu falou em Ministério Público, um jornalista que comete uma falta grave, né, que ele deliberadamente produz uma notícia falsa, ele é passível de ser denunciado ao Conselho de Ética, à Federação dos Jornalistas, que tem a obrigação de, apurados os fatos, encaminhar para o Ministério Público para que isso seja verificado. A gente não vê a mesma coisa nesses canais independentes, é como tu disse. Ele tá ali, ele fala, ele repete aquele discurso e nada acontece com ele, eu me sinto legitimado. Enquanto num veículo que tem que responder pelo Código de Ética dos Jornalistas e um profissional que tem o seu registro vinculado a isso, ele vai responder, né, ou a sua categoria ou até mesmo criminalmente por ter difamado, por ter incitado violência, etc. E pode perder o registro. E pode perder o registro, sim. Tá bom, eu agradeço por todos os comentários e as respostas de vocês. Então, para fechar, gente, eu gostaria que cada um fizesse um breve comentário assim, final, sobre tudo que nós discutimos, né? Eu posso começar. Eu acho que a gente pode se inspirar na música e lembrar que é preciso estar atento e forte. A gente precisa estar atento com o que a gente compartilha e a gente precisa ter bastante critério e bastante serenidade para verificar se a informação é verdadeira, se a gente, o que a gente ganha compartilhando aquilo, ou aquilo está só reproduzindo o meu ponto de vista porque falou o meu coração com algo que eu realmente gostaria que fosse verdade. Eu acho que a gente precisa estar bastante atento e ter força para passar por essa fase que nós estamos passando. Bom, eu acho que a gente tira de toda essa conversa, né, que é isso que ela falou, né, a gente precisa prestar mais atenção, buscar mais informações, né, não acreditar em tudo que a gente vê. Eu acho que isso é primordial para verificar, né, buscar canais, né, com credibilidade das informações que estão nos passando, né. Eu acredito que o debate quanto
quanto a esse tema, ele é muito importante, e tratar ele realmente como um problema das nossas gerações, como algo novo que precisa ser realmente enfrentado. Todos os temas que foram todos os subtemas dentro desse tema realmente se costuram, e é perfeitamente possível ver isso, né? Então, é um debate amplo, é um exercício necessário que cada um olhe para fora da sua bolha e entender que cada vez mais a gente vive em uma realidade diferente da pessoa que está do nosso lado, seja por conta do canal no YouTube que a pessoa segue, seja por conta da emissora que ela olha. Quando a gente vai discutir com alguém, é importante que a gente saiba isso. Aquela pessoa, de repente, não está vendo a mesma realidade que nós. E enxergar que a gente também pode estar errando em seguir algum veículo, em seguir alguma figura da internet, e que a gente tem que pegar esse gosto por ler as coisas, por não ter tanta pressa em opinar sobre tudo que vê. É um exercício também, além de uma pauta coletiva, é um exercício individual. Isso, eu quero lembrar, né, das eleições, não só da eleição de domingo, mas também de todas as próximas eleições que tenhamos, né? Lembrar o eleitor que não é ali uma questão de nós ou eles, não é uma disputa, não é futebol, não é time, não é para quem eu torço. Você não está ali dando vitória para um candidato, tanto porque você não vai eleger só um candidato, são vários que vão lhe representar no legislativo, e isso é fundamental para a nossa vida, para a nossa vida prática do dia a dia. É mais veneno que você vai ter no seu alimento, é o teu salário se vai aumentar ou não, é o valor da comida no mercado, é o carro se você vai poder financiar, a casa se você vai poder financiar ou não. Isso implica diretamente na sua vida. Então tenha esse cuidado com o que você lê, com o que você ouve e com as suas escolhas. Muito obrigada, Arthur, pela condução desse debate. Muito obrigado, Lucas, Débora, Aline, pela discussão. Adorei estar aqui com vocês hoje discutindo esse tema tão caro à nossa sociedade. Então tá, eu agradeço também a cada um, né, que esteve aqui, que debateu aqui comigo, né? E aí eu vou dizer que, diante de tudo que discutimos no nosso debate, eu concluo dizendo que o Estado, a escola e a imprensa, eles estão sob ameaças do negacionismo e das fake news. Com isso, a liberdade de expressão é uma conquista e precisamos deturpar essas verdades que nos cercam. Precisamos lembrar que as redes sociais não são uma terra sem lei, e que existem leis que, assim como ela dá liberdade de expressão, existe também o controle dessas redes sociais. A nossa 36ª edição da Rádio Uni fica por aqui. Agradeço a todos os nossos ouvintes e convido a todos a pesquisarem por Rádio Uni, que é o nosso podcast no Spotify, e a seguir o Pet Letras nas nossas redes sociais.